Então vamos lá, galerinha. Aqui é o seguinte, tá? Não sei se vocês lembram, na última aula que eu fiz com vocês da Unesp, a gente tinha começado a fazer aqui a prova de Trindade, né, de 2021. Beleza? Então a ideia aqui é continuar as mesmas questões com vocês, tá bom? Então, a gente tinha feito aqui a questão 1 e 2, né? Deixa eu só mandar uma mensagem para a Giovana aqui, gente, senão não aparece na aula. Deixa eu dar favor mesmo aqui. Então, galera, vamos lá. Questão 3. Os isótopos radioativos são amplamente empregados na medicina. Por exemplo, o cobalto 60, utilizando para destruir células cancerosas e mercúrio 197, utilizando no estudo de tumores cerebrais. Explique por que o mercúrio 200 é considerado um isótopo do mercúrio 197. Considerando o átomo 2x, né, é isóbaro do cobalto 60. Calcule o valor de x correspondente ao número atômico E. Então vamos lá, galera. A primeira coisa que a gente tem que ficar atento nessas questões aqui é o seguinte. Vou pegar a canetinha aqui, ó. Antes da gente estar fazendo essa questão, eu quero perguntar para vocês algumas definições aqui. Cadê a galera do chat? Quero ver vocês participando, viu? Aqui ele já coloca pra gente, ó, isóbaro. E quem é que vai me responder o que é um isóbaro? Isso tá fácil, hein? Cadê o chat? Mesmo número de massa? Isso, pessoal concorda? Aê, boa, Débora, boa, Laura. Isso mesmo. Então, um isóbaro são o quê? O que tem o mesmo número de massa? Molécula, átomo, leite, é o que é? Átomos. Átomos, isso aí, tá? Então, os isóbaros são átomos que vão ter o mesmo número de massa. Beleza? Então, vamos lá. Igual a massa. Aproveitando essa, pessoal, a gente também vale lembrar que a gente tem os isótopos, certo? O que é um isótopo, pessoal? O que vai ser igual ao isótopo? Com N aqui, ó. Isso, mesmo número de nêutrons, muito bom. Quais outros que a gente tem? A gente também tem os isótopos, certo? Isótopo é o mesmo número de quê, pessoal? Cadê? Fala aí, Débora, pra gente. Isso, prótons, que é a mesma coisa de número atômico também, né? Beleza? Vocês lembram por quê, pessoal, disso? Né? Quando a gente pensa no modelo atômico, vale lembrar que a gente vai ter um núcleo positivo e uma eletrosfera negativa, correto? Nesse núcleo positivo, a gente também vai encontrar alguns nêutrons, certo? E aí o que acontece? Como o átomo ele vai receber e dar elétrons, ele não recebe e dá próton, tá? Então, o que é mobilizado no átomo são os elétrons. Ou seja, quer dizer que os prótons eles não mudam. Por isso que a gente pode, às vezes, afirmar que o número de prótons é igual ao número atômico da molécula. Porque esse número está lá no núcleo, ele está guardadinho no núcleo, então é bem difícil que ele se altere. Tá bom? Por isso que a gente fala que os isótopos, a gente vai ter o mesmo número de prótons, ou a mesma coisa que a gente fala também, que é o mesmo número atômico. Tá? Beleza? E por fim, o mais fácil que tem, né, são os isoeletrônicos. O que é isso, pessoal? Isso é fácil, né? Mesmo número de elétrons. Certo? Até aqui tudo bem, galera? Todo mundo entendeu? Isso é bem fácil, né? E aí vamos lá agora para a pergunta que ele fez pra gente. Ele fala o seguinte, ó, explique por que o mercúrio 200 é considerado um isótopo. Aí a gente já sabe agora, né, pessoal? Então quer dizer que o mercúrio 200 é um isótopo, ou seja, ele tem o mesmo número de prótons, o mesmo número atômico do mercúrio 197. Considerando que E2x e x é isóbaro do cobalto 60. Calcule o valor de x correspondente ao número atômico de E. Então, pessoal, aqui é o seguinte, tá? Primeira coisa que vocês têm que ficar atento é o seguinte, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Se você for descendo aqui, ó,
Vocês vão encontrar a tabela da prova, certo? E é daqui que vocês vão extrair as informações ali de massa, número atômico, beleza? Então prestem atenção, olha só, tá? Vocês vão extrair todas as informações aqui, ó, do cobalto, tá bom? E aí, vamos lá. Meu Deus, o pessoal gosta de chegar atrasado. Ó, então o primeiro passo aqui seria basicamente o quê, pessoal? A gente achar essas massas aí, correto? Então vamos pensar um pouquinho, ó. Normalmente, por convecção, quando a gente pega um número, por exemplo, aqui, ó, o E. Um número é um átomo, né? Então, vou pegar aqui o átomo E, certo? Ele vai ter 2x de massa e x de número atômico, tá? Por convenção, pessoal, aqui geralmente a gente está correspondendo à massa, tá? E aqui normalmente é o número atômico, tá? E aí o que acontece? Outra manhã também, não sei se vocês lembram, né? Bom que a gente já faz a revisão disso. Vou fazer com vocês aqui, ó. Quando a gente pega um elemento X, por exemplo, né? Ele vai ter aqui, ó. A representa a massa, né? Z representa o número atômico, beleza? Se eu fizer, pessoal, massa menos número atômico, a gente vai ter o quê aqui? Número de nêutrons, né? Beleza? E vai ficar basicamente assim, pessoal, vamos pensar. Se eu sou um isóbaro do cobalto, certo? E aí, quando eu falo que é o cobalto 60, quer dizer que ele tem a massa 60, tá? Então, olha só, vamos lá na tabela para vocês verem. Ó, tá torto aqui, deixa eu virar a página para vocês verem melhor. Ó, pronto. Então tá aqui, ó. Você vai procurar aqui mais ou menos, ó. Lembrando que na tabela aqui, ó, a convenção é diferente, né? A gente tem o número atômico em cima e a massa embaixo, certo? Então, se a gente for observar aqui na tabela, o que a gente vai encontrar? Tudo que a gente precisa de informação de massa e tudo mais. Mas, geralmente, a questão, ela já meio que facilita a vida de vocês, já passando aqui, ó. Qual que foi a massa do elemento, entendeu? A massa do mercúrio aqui é 200, a massa aqui do cobalto é 60, tá? Então, assim, ó, se o ele é isóbaro do cobalto 60, então aqui a gente vai ter 60 de massa sendo igual a 2x. Vocês concordam comigo? Porque eles são isóbaros, galera. É o mesmo número de massa, tá? Então vai ficar basicamente, ó, 60 é igual a 2x. Faz desse jeito, né? Tá vivo aqui. Gente, esse x não sai nem pra luta. Ué, que estranho. E aí, basicamente, pessoal, vai jogar o 2 para lá, né? Dividindo. 60 sobre 2x é igual a 30, beleza? Ah, que tá bugando por causa da página. Deixa eu arrumar aqui. Tá? Até aqui tudo bem, galera? Foi difícil? Doeu? Tranquilo, galerinha? Débora, Laura? Tranquilo, né? Então, para a primeira que ele pergunta aqui, ó. Calcule o valor de x correspondente ao número atômico de E. X é igual a 30, tá? E aí, para o padrão de correção da VUNESP, respondendo 30 aqui, você já ganharia o quê? Um ponto. Beleza? Aí vamos Tiago, para... dúvida, te entendo. É tipo assim, eles vão dar o gabarito, né? Aí no gabarito vai ter o espaço para me escrever, é? Isso, olha só. Ou ele vai pegar de volta essa provinha, essa daí, essa parte? Então, essa parte aqui é como se fosse um rascunho, entendeu? E aí você vai ter um Hum, gabarito que ele vai vir bem assim, ó. Questão um aí tem um bloquinho desse, ó. Questão 2 aí tem um bloquinho desse, entendeu? Aí você vai respondendo aqui, ó. Aí aqui no ah, caso era só fazer assim, ó. Vamos lá, vou explicar para você. Você vai fazer assim, ó. Letra A, entendeu? Vai fazer bem assim, ó. É, se você quiser, né? 2x, 2x, x. É isóbaro de
cobalto 60. Logo, 2x é igual a 60. X igual a 60 sobre 2. X igual a 30. Se você quiser também fazer a conta corrida, assim também é tranquilo, viu? Tipo, assim. Como se fosse, entendeu? Um embaixo do outro, também não tem problema não. Eu só fiz assim para caber aqui, tá? E aí, se você, o que eles vão procurar aqui? Você não precisa se enrolar demais na resposta, tá? Ele quer algo objetivo. Então, se você quisesse, por exemplo, só fazer isso aqui também, ó, era tranquilo, tá? Mas eu gosto de colocar essa introduçãozinha assim para dar uma embromada assim, tá? Mas o que vale nisso tudo? A única informação válida aqui que vai te dar o ponto. Isso aqui. Então você pode contar a história da carochinha aqui para trás. Se você colocar a resposta certa, eles vão te dar essa pontuação, entendeu? Obviamente tenta não enrolar muito, assim. Os corretores, eles tendem a não gostar disso. Aí você vem aqui embaixo e bota assim, ok? Entendeu? Às vezes, pessoal, por exemplo, professor, eu sei responder a A, mas não sei responder a B, ou eu sei responder a B e não sei a A. Não tem problema, pessoal. Se vocês quiserem também só fazer um dos itens, deixar em branco, não tem problema, tá? Tentem fazer o máximo possível, ok? Tá bom, entendi. Obrigada. Pra entender, né? Vou fazendo todos assim nesse padrão para vocês entenderem, tá? E aí é sempre isso, pessoal. Volta aqui, ó, na palavra-chave, na pergunta que ele faz. Ó, calcule o valor de x correspondente ao número atômico de E. Esse que é o seu ponto, entendeu? Presta atenção na pergunta. Olha a B. A análise de um composto de cobalto de massa molecular 131 unidades indicou a seguinte composição: 45,8% de cobalto e 54,2% de cloro. Escreva a fórmula molecular deste composto e apresente os cálculos. Então, tá vendo que ele gosta que você apresente os cálculos, tá? Então, tente fazer sempre da forma mais organizada possível. Você pode fazer isso corrido ou pode fazer também isso no não tem problema. Tá bom? Então, vamos lá entender o seguinte, ó. A gente, então, tem vou colocar aqui embaixo para vocês, tá? Então, a gente vai ter um composto, deixa eu só ver a massa aqui, que eu já esqueci, 131. Então, imagina o seguinte, pessoal, a gente vai ter um composto aqui que ele vai ter 131 unidades, correto? E isso corresponde ao quê? Corresponde a 100% dessa molécula, correto? 131. Então, se, por exemplo, a gente vê aqui, ó, 45,8% de cobalto e 54,2% de cloro, tá? Então, basicamente, você vai ter que fazer uma regra de 3. Então, vai fazer assim. 131 está para 100, assim como... Vou fazer primeiro aqui do cobalto, tá? Assim como 45,8% vai estar para X. Aqui vocês concordam comigo que vai ficar algo mais ou menos parecido com a metade, né? Como se fosse 50%, um pouco abaixo disso, tá? Mas fazendo a conta aqui, vai ficar mais ou menos... Deixa eu ver se eu dou conta. Se fosse 50, que ficaria... Multiplica por 100, divide por 2, vai dar mais ou menos aqui uns 60 e pouquinho, mais 45% vai dar 50, né? 59 e uns quebrados. Alguém fez a conta aí? Eu acho que vai dar 59,99. Né? Tá, 59,9 unidades. Isso de cobalto, tá? E aí do outro composto, né, que ele fala do cloro, que ele vai estar aqui com a massa de 54,2 de cloro, tá? Então já vai fazer o mesmo esquema agora aqui, ó, 131 corresponde a 100%. Vou colocar aqui de cloro, né? Cl. E o 54, né? 0,2% corresponde a quanto? X. Então, pessoal, qual que é a parte boa? Essas provas da VUNESP, elas tendem a ter essas questões de química que são pura e simplesmente regras de 3. Tá bom? Então, assim, é super tranquilo, vamos fazer um cálculo no boa. Beleza? Que dá 71 unidades. E aí, vamos lá agora. Para a pergunta dele. Escreva a forma molecular deste composto, tá? Quem é que lembra, pessoal, depois que a gente retira essas massas, o que a gente pode fazer com essas informações para montar a fórmula mínima? Quem é que lembra disso? Cadê o pessoal? Débora, Sara, Ju,
Igão, Laura. E aí, o que vocês acham? Quem é que lembra dessa? Primeiro passo é realmente achar as massas de cada um, né? E depois. Vocês vão lembrar agora. Isso, Débora, divide. Boa! Boa. Vou repetir a pergunta. Sara, vamos lá. Quando a questão perguntar para vocês sobre a fórmula molecular, qual que é o primeiro passo? Vou até colocar de troco aqui, ó. Primeiro passo, ó, achar as massas individuais de cada uma. Tá? Então, primeiro passo, achar as massas individuais de cada uma. A gente achou a massa individual do cobalto, certo? E também a massa individual aqui do cloro. Concordam comigo? De boa, até que todo mundo consiga entender? Sarinha, Débora, deu para entender, né? Beleza. Agora, o que, que vocês vão fazer? Reparem, pessoal, que a massa do cobalto é 60 e a massa do cloro, não sei se vocês lembram, mas é 35,5, tá? Se vocês forem descendo aqui, vocês vão ver isso. Tá? Ó, massa do cloro é 35,5, tá? Então, assim, ó, vocês vão dividir a massa que vocês encontraram, ok? Vai dividir a massa que vocês encontraram pela massa de 1 mol desse átomo. Beleza? Então, basicamente, ó, para o cobalto, a massa não era 60, então vai fazer 59,9 dividido por 60. E aqui não era 71, só que a massa do cloro é quanto? 35,5, tá? Pessoal, se vocês forem notar aqui, é o seguinte, tá? 59,9 dividido por 60 vai dar, se a gente for arredondar, né, pessoal? Vamos usar o bom senso, vai dar 1, concordam comigo? Certo? Vai dar 1. E aqui, ó, vai dar quanto, assim, também arredondando um pouquinho? 2. Todo mundo concorda comigo? Aqui 1, 2. Sim, professor, concordo. Agora, adivinha o que eu vou fazer agora? Tá fácil. Quer dizer que eu tenho um cobalto, certo? E quer dizer que eu tenho quantos cloros? 2. Então, qual que é a minha massa, minha fórmula aqui, ó? COCl2. É super tranquilo. Olha o raciocínio como é que é, pessoal. Imagina o seguinte, ó. Um cobalto, imagina o seguinte, é como se um cobalto pesasse 60, certo? Então imagina, se eu falo para vocês, gente, eu fui na padaria e comprei 2 cobaltos. Quer dizer que eu tenho uma massa de quanto? 120. Vocês entendem isso? Ou é a mesma coisa chegar para você e falar assim, gente, eu comprei 180 gramas de cobalto. Quer dizer que eu tenho quantos cobaltos? 3. Entendeu? Então aqui pela lógica, se eu tenho 59,9, a gente arredonda para 60, eu tenho um cobalto aqui. E no cloro é o mesmo raciocínio, 75,5, né? Se a gente for fazer as contas, ele vai dar 71. Tá bom? Super tranquilo, galera. Então, aqui, basicamente, vocês só teriam que montar essa fórmula. Você fazer as duas regras de 3, tá? No segundo passo, vocês iam dividir, aqui já acabaria a questão. Entendeu? Aí a gente perguntar, pô, qual que é a fórmula molecular, então, dessa molécula? Aqui, só colocar COCl2, você já acertaria mais um ponto. Entendeu? Onde sai o número? Ah, tá. Vamos lá. Josi, onde é que tá saindo o número que eu usei para dividir? Você entendeu esse raciocínio que eu te falei, ó? Se chega em você e fala assim, Josi, vai lá na loja de química e compra para mim 120 gramas de cobalto. Você consegue entender que é a mesma coisa de eu falar para vocês que é comprar 2 cobaltos, como se fosse, em proporção, obviamente, tá? Seria como se fosse 2 cobaltos. Porque cada um é 60, eu pedi 120, então seria 2. Aqui na questão, ó, você tem que lembrar que você tem que dividir pela massa do elemento. Se a massa do cobalto é 60, você divide por 60. Se a massa do cloro é 35,5, você vai dividir por 35,5. Então, você vai sempre dividir pela massa do elemento que você está tentando achar. Justamente para você saber quantos mols tem. Mas se vocês não quiserem ficar pragmatizando demais isso, é só vocês terem esse raciocínio. Pô, eu fiz a regra de 3. Eu vi aqui que eu estou com 60 gramas ou unidades de cobalto. Não quer dizer que só tem um mol. Entendeu? Aqui é a mesma coisa. Ah, pô, eu estou com 71 unidades de cloro, quer dizer que eu tenho 2 cloros. Por exemplo, o oxigênio. O oxigênio não é 16 a massa? Se eu tivesse, por exemplo, 2 oxigênios, O2, por exemplo, eu teria 32 de unidades. Entendeu? E aí, pessoal, é importante isso porque isso aqui é o tipo de questão que essas questões de escrita, elas adoram você cobrar isso, entendeu?
E aí, vamos lá. Em relação às pontuações, o que acontece? Geralmente, o item B, ele é mais complexo do que o A, tá? Ou seja, aqui, como requer que você tenha feito duas contas, tá? Ele te bonificaria aqui, acertando essa fórmula CO série 2 e explicando, obviamente, como você chegou a isso, tá? Aqui você teria ganhado 2 pontos. Beleza? Então, geralmente, o item B, ele vale mais, tá? Então, tentem responder ele, mesmo que vocês às vezes não saibam, tenta jogar alguma coisa ali, pelo menos, né? Então, tentativa de desespero. Mas tentem fazer corretamente, obviamente, tá, pessoal? E se atentar a ser o mais curto e objetivo possível, até porque não tem muito espaço para ficar discutindo e o corretor também ele não tem muito saco para ficar dando resposta grande. Então ele gosta de respostas curtas e objetivas. Bom? Na questão 3, pessoal, mais alguma dúvida? Ou a gente pode passar para a questão 4? Todo mundo entendeu? Daniel, Igor, Ju, Laurinha. Tranquilo, né, Lucas? Beleza. Então, questão 4. Os principais efeitos da exposição à clorocetofenona, conhecida como agente lacrimogêneo CN, é intensa irritação sensorial às áreas expostas. Rápido surgimento de dor nos olhos acompanha conjuntivite, movimentos involuntários nos olhos e lacrimação. Tá? Então, considerando a curva de aquecimento, aqui, pessoal, aquele gráfico tradicional que a gente vê, temperatura de ebulição e temperatura de infusão, tá? Vocês lembram que o ponto de fusão é o ponto de virada do sólido para o líquido e o ponto de ebulição é o ponto de virada do líquido para o vapor, corretamente? Obviamente, pessoal, cada elemento, cada substância, cada mistura vai ter ali seus pontos de fusão e ebulição, tá? Sendo que alguns fatores contribuem para a gente aumentar esse ponto de ebulição e alguns fatores contribuem para a gente diminuir esse ponto de ebulição, tá? Antes mesmo da gente estar fazendo aqui as questões, eu quero relembrar com vocês os fatores que podem modificar essas temperaturas de ebulição e fusão. Então vamos lá, galera, vamos listar alguns fatores. Quem é que está com a memória boa aí, tá? Vamos lá, galera, me digam fatores que vão modificar ali temperatura de fusão e ebulição. Vamos lá. É aquele negócio de crioscopia, bulioscopia, é? Exatamente. Vou começar com uma aqui para vocês se sentirem seguros de responder as próximas. Vai. A massa influencia, pessoal? Influencia, tá? Quanto maior a massa molecular ali, obviamente requer mais energia para poder agitar as moléculas e, consequentemente, aumentar a temperatura de ebulição, tá? Então, quanto mais massa eu tiver ali, então, por exemplo, posso modificar a fonte de ebulição. Então, vou botar aqui, ó. Fonte de ebulição. Opa. Vamos lá. Fonte de ebulição. Então, a massa. Quanto maior a massa, maior o ponto de ebulição, né? Que mais, pessoal? Cadê? A altura em relação ao nível do mar também. Isso, mas não é necessariamente... por que a altura? Não é bem a altura. É porque a altura vai estar junto com outra fórmula que o pessoal colocou ali, ó, pressão. Tá? Então, pessoal, lembrem disso, tá? Quando a gente está em grandes altitudes, por que isso acontece? Vamos lá. Fazer um exemplo para vocês aqui. Imagina que a gente tem aqui essa situação aqui, ó. Tá? Aqui é La Paz, aqui em cima, aqui é Rio de Janeiro. Vamos pensar assim, tá? Quando a gente pensa que todo mundo que está na Terra, né? Vou fazer aqui a Terra primeiro. Tá? A gente está sujeito aqui à mesma força da gravidade e, ao mesmo tempo, às mesmas colunas, tá? Então, imagina o seguinte, pessoal. Como é que o ar fica aqui na Terra? Como é que as pessoas ficam aqui? Tudo é a gravidade, correto? É a gravidade atraindo ali para o centro da sua massa. Então, o que acontece? A gente também tem uma camada de ar sobre nossa cabeça que, obviamente, se a gente estiver num lugar mais baixo, essa coluna é maior do que se a gente estiver num lugar mais em cima aqui, tá? E aí o que acontece, ó? As alturas aqui, elas são diferentes, tá vendo? Aqui a gente vai ter uma coluna de ar maior e aqui a gente teria uma coluna de ar menor, tá? E aí, como eu estava falando para vocês, o que acontece, pessoal? É como se isso aqui pressionasse as moléculas que estão nesse ambiente, tá? Então, imagine o seguinte, as moléculas do oxigênio que estão aqui nesse local mais baixo, aqui no Rio de Janeiro, elas vão estar mais unidas. Por que elas vão estar mais unidas? Porque elas vão ter uma maior pressão exercida sobre elas, tá? Dessa forma, as moléculas acabam ficando mais unidas. É como se tivesse alguém empurrando elas para ficarem juntas, entendeu? Uma pressão aqui fica maior. Agora, se a gente for pensar aqui que a coluna de ar é menor, acaba que a interação das moléculas diminui. Então, acaba que
fica mais espaçado, tá vendo? A interação das moléculas. Por isso que a gente fala que a água vai ferver mais rápido no local mais alto. É porque como a pressão aqui é menor, acaba que as moléculas elas vão ficar mais espaçadas, entendeu? E aí já vem a próxima dica, tá? A pressão vai modificar? Vai. Quanto maior for a pressão, maior vai ser esse ponto de ebulição, tá? Então, quanto maior a pressão, maior o ponto de ebulição. Beleza? Vou botar assim as setinhas para vocês entenderem que é diretamente proporcional. Deu para entender? Tranquilo, né? Mas é bom que você lembrou da altura, muito bom. E aí, só para a gente lembrar da fórmula, né? Quem é que lembra dessa fórmula de Coulomb da pressão? Ó, já falamos aqui, que é a altura, né? O que mais vai influenciar, pessoal? Quem é que lembra disso? A volatilidade, a quantidade de ramificações também. Boa, vamos lá. Ó. Então, a Camila falou ali, ó, volatilidade, excelente. Tá? Então, obviamente, pessoal, o que é um composto volátil? Composto volátil é aquele que tem a maior capacidade de entrar em ebulição. Tá? Ou seja, quanto mais volátil for, né, maior vai ser o ponto de ebulição, menor vai ser o ponto de ebulição. Correto? Vocês conseguem compreender isso? Porque se volatilidade quer dizer a capacidade de entrar em temperatura de ebulição, então quanto mais volátil eu sou, menor é o meu ponto de ebulição. Faz sentido, né? O que mais tem a ver com essa questão da volatilidade e da pressão que a gente está falando agora aqui? A interação molecular, né, pessoal? Obviamente, se as moléculas interagem mais, elas vão ficar mais unidas. Então, o ponto de ebulição é maior. Se as moléculas têm uma interação menor, né, elas vão ter, consequentemente, um ponto de ebulição menor também, tá? Então, quanto mais interage a molécula, maior a temperatura, porque requer mais energia para poder quebrar essas interações, tá? E aí, pessoal, quando a gente fala em interações, eu quero que vocês lembrem daquelas três principais, tá? Existem mais, mas enfim. A gente tem, por exemplo, dipolo induzido, vocês lembram disso? Dipolo induzido, a gente vai fazer com elementos, moléculas, né, que são apolares, beleza? Então, se eu tenho moléculas apolares, a gente vai ter uma interação do tipo dipolo induzido, tá? Se eu tenho moléculas polares, eu posso ter uma interação dipolo permanente ou dipolo-dipolo, como vocês preferirem. E também eu vou ter ali em uma escala maior as ligações de hidrogênio ou ponte de hidrogênio, tá? Que é o tipo de interação mais forte desses três que eu estou citando para vocês, tá? Então, obviamente, pessoal, se a molécula é apolar, ela tem uma chance de ter um ponto de ebulição menor, porque ela faz interação do tipo induzida. Já moléculas que são polares, elas tendem a ter pontos de ebulições maiores, justamente porque elas vão ter uma interação mais permanente. Beleza? Então, vou botar aqui, ó, interação molecular. Tá? Interação molecular. Ou seja, quanto maior a interação molecular, maior o meu ponto de ebulição. Tá bom? Em relação à temperatura, pessoal, nem tanto, né? Porque eu vou aumentando a temperatura ali, obviamente, dependendo dos elementos, alguns vão se precipitar mais do que outros, mais rápido do que outros, né? Então, a temperatura não vai estar influenciando aqui, não. Então, massa, pressão, volatilidade, interação molecular. Alguém lembra de mais algum? Quantidade de ramificações. Boa, Camilinha. Já puxa o gancho, ramificação aí, para fechar logo aqui. Cadeia? Quase, vai. Mais uma propriedade da orgânica, vai, você vai conseguir. Ligações atômicas, não sei. Isso. Saturação, ligações atômicas, tá? Se a ligação é dupla, se ela é tripla, se ela é simples, isso também influencia. Beleza? Vocês lembram que uma vez eu falei para vocês justamente isso, ó. Quando eu tenho uma ligação dupla, o que acontece com a molécula? Ela fica reta ou entorta? Eu crio Ela dobra. Ela dobra, porque eu crio uma geometria cis e trans, que a gente chama de isomeria o quê? Espacial, ou geométrica, né? Por isso que entorta, geométrica. Então, assim, é muito bom. Em relação aos ramos, então, quando eu tenho uma ligação dupla ou ligação tripla, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. A gente chama de saturado e insaturado, né, galera? A gente é chique. Olha só. Quando você pensa em moléculas saturadas e insaturadas, professor, tipo do salgadinho da Emma Chips, que tem a gordura insaturada, exatamente. Essa mesmo. Então, olha só, ó. A molécula que ela é saturada, ela é retinha, tá vendo? Embora, vou ensinar um negócio para vocês também já, tá? Com a dupla ligação, ela vai entortar naturalmente, ela vai criar uma geometria molecular, tá? E aí, obviamente, o que vai acontecer, pessoal? Se ela entorta, quer dizer que ela ocupa mais espaço, porque quando a gente for empilhar uma molécula na outra,
acaba que elas vão meio que se empurrar, ó, como se fosse assim, ó. Tá vendo? Se eu tenho aqui, por exemplo, o exemplo dos triglicerídeos. Se eu tenho triglicerídeos que são saturados, eles vão estar nessa cadeia mais condensada. Quando a gente pega aqui um triglicerídeo que tem essas duplas ligações, ó, a perninha entorta, tá vendo? E aí, quando vocês forem lembrar disso, pensem no seguinte. Esses átomos aqui, para eles formarem algo maior, eles vão ter que se juntar. E aí, na hora de se juntarem, se eu tivesse essas perninhas para fora aqui, ó, elas acabam se empurrando, eles ocupam muito espaço. E aí, consequentemente, o que vai acontecer? Vai ocupar muito espaço, vai ter um volume maior. E vocês sabem que quanto maior o volume, menor a densidade. Tá? E aí já isso leva a outro problema. Enfim, acaba que como essas moléculas elas se empurram, ficam mais separadas, fica mais fácil de eu chegar no meu ponto de ebulição. Ou seja, quanto mais insaturado for a molécula, menor é seu ponto de ebulição. Entendeu? E quanto mais saturada ela for, maior vai ser o ponto de ebulição, porque as moléculas vão estar mais juntas. Tá? Então, vou colocar lá pra gente aqui, ó. Muito bom. Vou colocar aqui, ó. Quanto maior as insaturações, tá? Menor, né? Porque, obviamente, se eu tenho mais insaturação, que são essas ligações, quanto mais saturação eu tiver, quer dizer que as moléculas vão estar mais unidas. E quanto mais insaturação eu tiver, elas vão estar mais separadas, tá? Então, quanto mais saturada, maior vai ser o ponto de ebulição. Beleza? E o contrário disso, quanto mais insaturado, foi o que eu coloquei aqui, vai ser menor. Tá? E por fim, que a gente está falando agora, né? Eu falei da ligação saturados e insaturados, e a Camila também colocou a questão das ramificações, muito bom. Tá? As ramificações vão causar um efeito bem parecido, tá? Porque vocês imaginam, eu vou ter o ramo, que aí, naturalmente esse ramo ele vai empurrar as outras cadeias, tá? Então, quanto mais ramificações, as moléculas vão estar mais separadas, e se as moléculas estão mais separadas, quer dizer que elas vão ter pontos de ebulições menores, tá? Vou colocar aqui, ó, quanto maior os ramos, entendeu? Menor vai ser essas interações. Tá bom, pessoal? Esquece mais não, viu? E aí, só pra gente fazer aquela correlaçãozinha, tá? O que acontece? Então, eu tava falando para vocês, densidade é massa por volume. Ou seja, quanto maior o volume de uma molécula, menor vai ser a sua densidade. E quanto menor o volume, maior a sua densidade, tá? No nosso organismo, o que acontece? Vocês viram ali o exemplo que a gente usou de saturado e insaturado, né? Era sobre triglicerídeos, tá? E o que a gente lembra quando a gente pensa nesses triglicerídeos? Que o nosso organismo ele vai acumular, né, nos adipócitos, essa questão dos triglicéridos, beleza? E aí o que vai acontecer, pessoal? Antes desses triglicéridos pararem lá no seu adipócito, ele vai ter que ser consumido na sua dieta, tá? E absorvido no seu intestino. O que vai acontecer, então, nesse caso, tá? Se você tem uma dieta muito rica em lipídios, esses lipídios eles são muito variados, tá? Então, existem lipídios que têm volumes maiores, ou seja, menores densidades, e tem outros lipídios que têm volumes menores, tá? E maiores densidades, ok? Então, o que acontece? Como o lipídio ele é uma molécula apolar, ele não consegue se misturar no nosso sangue, que é, em sua grande maioria, polar. Então, como ele não consegue fazer essa mistura, o que ele vai ter que fazer? Esses lipídios, eles vão ter que se transportar no nosso sangue, até chegar no órgão-alvo para poder se fixar, ele vai ter que ser transportado por uma proteína. Porque ele não vai diluir na água. Então, ele vai ter que ser transportado por uma proteína para auxiliar ele nesse movimento. Entendeu? E aí que entra a questão dos colesteróis. O que acontece, pessoal? Quando a gente tem ali moléculas de maior densidade, que são aquelas que têm o menor volume, né? Elas vão ser transportadas por qual tipo de proteína? Quem é que sabe? Quem é que lembra disso aí? Lipídios que têm densidades altas e, consequentemente, volumes baixos, eles são carregados por qual proteína? Pode ser a mais conhecida, pessoal, que vocês vão responder aí. Quem é que vai lembrar? Isso é fácil, vai. Que o pessoal fica chamando de colesterol. Boa, Jô, exatamente. HDL, né? High Density Lipidium, né? Ou seja, lipídios de alta densidade, tá? Então, lipídios de alta densidade vão ser carregados por HDL, tá? Ou seja, pessoal, o HDL, ele é colesterol bom ou ruim?
que vocês acham? Se o volume da molécula que ele carrega é pequeno. É o considerado bom, muito bom, isso aí. E agora, em contrapartida, né, a gente tem moléculas que têm um volume maior e uma densidade menor, certo? Esses lipídios, por ter um volume maior, eles vão ser carregados por quais tipos de proteína? Essas aí vocês podem até falar 3, vai. Tem 3 respostas para essa pergunta. LDL, a principal, muito bom. LDL a gente chama de quê, Josi? Colesterol bom ou ruim? Ruim. E quem é que vai lembrar os outros 2 que carregam essas moléculas grandes aí? Tem uma outra proteína que é bem parecida. Como é que é o nome? Quem é que lembra dessa? Isso, VLDL. Mais uma. Então, a LDL, VLDL, tem mais uma que carrega também moléculas grandes. Quem vai saber essa? Cadê a Ju? E Ju, essa eu falo direto, hein? Começa com o quê, galera? Não, o triglicerídeo já depositado no adipócito. É o quilomicron. Por que não? Tá? Não se esqueçam dos quilomicrons, viu, pessoal? Quilomicron é um dos maiores que tem, tá? Então, o que acontece se eu estou transportando essas gorduras de altos volumes no meu organismo? Pode acontecer de uma hora se entupir e formar uma placa de ateroma, certo? E o que acontece, pessoal, quando a gente forma essa placa de ateroma aqui? Imagina que aqui é o nosso endotélio, ó. A gente forma uma plaquinha de ateroma aqui, ó. O que vai acontecer com o raio do nosso vaso? Ele vai diminuir ou vai aumentar quando a gente forma uma placa de ateroma? O que acontece com o meu raio? Vai, Josi, me responde aí, Camilinha. Exatamente, vou diminuir. E se eu diminuir o raio desse meu vaso, é como se eu estivesse botando meu dedo na frente da mangueira. O que eu vou estar fazendo com a pressão e com o fluxo sanguíneo? O fluxo ele vai se manter, não caiu nessa pegadinha. O fluxo se mantém. O que vai acontecer? Ele vai ter que se equilibrar a ponto de aumentar a pressão para poder fazer essa liberação da passagem. Tá? Então, quando a gente diminui a área daquele vaso, a gente acaba fazendo o quê? Um aumento da pressão. Beleza? E aí, falando em aumento de pressão, a gente já entra num assunto também que eu sei que vocês têm muita dificuldade, tá? Qual é o nome do sistema que regula a nossa pressão mesmo, pessoal? Que sai a partir do rim? Quem é que lembra dessa? Se nossa pressão está baixa, quem é que vai atuar? Muito bom. Quem é que lembra da cadeia da renina, pessoal? Vamos lá, tá? Então, ó, o nosso organismo, pessoal, entendam isso. Ele tem alguns mecanismos para aumentar a pressão e diminuir a pressão. Tá? A gente tem esses mecanismos. Tanto que a gente chama esses mecanismos de homeostase. Tá? E aí, a Camelia acertou muito bem, isso mesmo. Se a pressão está baixa, pessoal, o que vai acontecer? O seu rim vai perceber isso. Por que seu rim vai perceber a pressão baixa? Porque sua pressão, pessoal, ela está altamente relacionada, como até falei agora aqui com vocês, ao nosso sistema cardiovascular. Olha que parada doida, tá? E o nosso sistema cardiovascular é feito basicamente de quê? De sangue. E o sangue é feito de água, ou seja, a gente está pensando aqui na relação de volume e pressão. Lá da física, certo? E aí, vamos lá, o que é interessante. O paciente, ele chega hipotenso para você. A pressão dele está baixa. O rim dele vai identificar isso, por quê? O rim, ele é um órgão que filtra sangue. Se a pressão está baixa, o rim está filtrando pouco sangue. E aí o seu corpo ele vai identificar, opa, o Thiago está produzindo pouco sangue. Ou está filtrando pouco sangue. E o que vai acontecer? O nosso rim ele vai acabar liberando a renina, tá? A renina, ela vai lá pro fígado, tá? E aí o que vai acontecer? Lá no fígado, essa renina vai transformar o angiotensinogênio em angiotensina 1, tá? E aí quando isso acontece, essa angiotensina 1, ela vai cair na circulação, vai parar lá no pulmão, tá? E aí no pulmão ela acaba se convertendo em angiotensina 2. Quem é que faz a conversão da angiotensina 1 para a angiotensina 2? Qual é a enzima que auxilia nesse processo? É a enzima conversora de angiotensina, que é a famosa o quê? ECA, tá? E aí essa ECA, pessoal, inclusive, ela faz parte de uma classe medicamentosa de pressão, tá? Que são os inibidores da enzima
conversores de angiotensina, que são os IECAs, tá? E a gente vai falar sobre isso. Então, essa enzima vai converter a angiotensina 1 e 2 no pulmão. Essa angiotensina 2 a gente pode chamar até também de vasopressina, tá? E aí vem exatamente isso, pessoal. Vasopressina, ou seja, ela aumenta a pressão do vaso, justamente para aumentar o volume. Olha que interessante. Entenderam essa? Então, nosso organismo ele tem isso aí. Além disso, o que vai acontecer? A gente vai ter todo o ADH sendo liberado. Por que o ADH? Porque o ADH é o hormônio antidiurético, ou seja, ele é antidiurese, tá? O pessoal que tem algum parente aí que é hipertenso em casa, deve conhecer alguns desses medicamentos, né? Deve ter ouvido falar pelo menos alguma vez dos tais diuréticos, né? O diurético, pessoal, pensa um pouco. O diurético quer dizer o quê? Que ele vai fazer a pessoa urinar demais, ou seja, perde volume. Por isso que é utilizado para quem tem pressão alta. A pessoa está com uma pressão muito alta, você vai dar um diurético para ela, vai urinar e a pressão abaixa, tá? Nesse caso aqui, a pressão está baixa, ou seja, a gente não quer urinar mais. A gente vai ter que fazer o quê? Aumentar a absorção de líquidos. Beleza? Não se esqueçam disso. Além disso, qual outro efeito a gente vai ter com a ação da angiotensina 2? Tá? A gente vai ter basicamente a vasopressina, que eu falei para vocês, o ADH sendo liberado. Além disso, a gente também vai ligar a aldosterona, né? O que a aldosterona faz? A aldosterona vai reabsorver o sódio, tá? Lá nos ductos, no ducto contorcido distal e no ducto coletor também, tá? Então, a gente vai reabsorver sódio, tá? Sódio e potássio. E o que vai acontecer com essa reabsorção? Absorve o íon, absorve a água junto. Então, o nosso organismo, pessoal, entendam isso. Se eu quero reter líquido, eu quero aumentar minha pressão. Se eu quero liberar líquidos, quer dizer que eu estou diminuindo a pressão. Tá bom? Uma coisa que acontece muito, por exemplo, para aliviar pressão crânioencefálica, o que vai acontecer? Às vezes o paciente ele pode vomitar em jato. É comum isso acontecer. Por que em jato? Porque o vômito ele sai em alta pressão. Entendeu? É um tipo de reflexo que a gente vai ter. Eles não se esqueçam disso. Enfim. Agora, analisando aqui a questão, vamos lá. Considerando a curva de aquecimento, tá? Qual é o estado físico desse composto a 180 graus? Pô, isso é mole, né? Porque o sistema formado por cristas puros e o etanol 100% é chamado de mistura. Beleza, pessoal. Então, entenda o seguinte, tá? O que é uma substância e o que é uma mistura? Você sabe me dizer? Quem que sabe me dizer essa diferença de substância e mistura? E aí, galera? Isso é fácil, né? Boa, exatamente isso, Caminha. Caminha, tá de parabéns, viu? Dá uma estrelinha pra você. Vou mandar uma estrelinha aqui. Vamos lá. O seguinte. Quando a gente tem aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Substância é feita de um tipo de molécula, tá? Então, por exemplo, água pura é uma substância, né? Água pura mesmo, água destilada. Agora, a água que a gente toma é o quê, pessoal? Água mineral. É uma mistura, tá? Porque, basicamente, uma mistura é uma mistura, literalmente, de duas substâncias, tá? Agora, existem tipos de substâncias, tá? Existem substâncias que são formadas por um tipo de átomo, como, por exemplo, gás oxigênio, gás hidrogênio, gás flúor, por aí vai. São moléculas que são de substâncias simples. Já água, por exemplo, é uma molécula que formaria uma substância composta, porque ela vai ter mais de um tipo de átomo. Tem o hidrogênio e tem o oxigênio, que é H2O, né? Beleza? Então, assim, basicamente, mistura é quando a gente vai ter mais de uma substância junta, tá? Aqui no caso, já meio que entregou. Pô, eu vou ter a molécula do cloroacetofenona, né, junto com o etanol, então já é uma mistura, tá? Então, era fácil responder. A primeira pergunta dele aqui é o seguinte: qual é o estado físico desse composto a 180 graus? Galera, isso é mole, né? Porque imagina o seguinte: se eu estou abaixo de 55, eu sou sólido. Se eu estou entre 55 e 244 graus Celsius, eu sou líquido. E se eu estou acima de 244 graus, eu sou vapor. Tá? Ou seja, pessoal, isso está fácil. Respondo aí. 180 graus, esse composto vai estar sólido, líquido ou gasoso? Não saiu, Laura. Fala aí. Líquido. Muito bom. Líquido. Tá? Então, se você escrever aqui, ó. Aí vamos lá, mesma coisa. Meu desenho ficou aqui, né?
Gente, eu vou responder aqui só por causa do desenho, tá? Mas não ligue não. Aí você vai responder bem assim, ó. Líquido. Ó, letra A, líquido. Se você colocou a resposta líquido, você acabou de ganhar um ponto. Tá? Líquido, um ponto. Tá, só setinha e voltou, bugou tudo. Tá, então marcou líquido, um ponto. A outra pergunta que ele falou foi o seguinte, ó. Por que o sistema é formado por cristais puros é chamado de mistura? Porque ele é formado... Ah, você vai falar, porque é formado por mais de uma substância, tá? É basicamente isso, pessoal. Por isso que às vezes eu fico falando com vocês o seguinte, a resposta ela tem que ser curta. Às vezes até saber as definições pode te ajudar até a dar uma enroladinha, entendeu? Então, por exemplo, por que ele é chamado de mistura? É só você saber a definição de mistura. Se você colocar essa definição de mistura, que já estaria certo, entendeu? A malandragem. Esse primeiro item, pessoal, é tranquilo? Líquido formado por mais de uma substância, logo uma mistura. Tudo bem com essas respostas? Débora, Camilinha, Ju, Igão, beleza, né? Lucas, beleza. Na B é o seguinte, ó. Escreva a forma molecular, né, do cloracetofenona. Por que a estrutura do cloracetofenona não apresenta um par de enantiômeros? Eita, professor, enantiômero, eu lembro do senhor falando isso em algum momento, mas eu bati a cabeça e esqueci. Vamos lá, galera, o que é o enantiômero mesmo? É porque não tem carbono quiral. E não tem o que tem. Tem carbono quiral, faz 4 tipos de ligações diferentes. Isso! Tem que ser 4 ligações, tem que ser 4 diferentes. 4 diferentes. Isso, muito bom! Então, pessoal, para quem não lembrou, esse é o famoso carbono quiral, enantiômero. O carbono quiral é enantiômero, tá? Vou mostrar para vocês aqui. E vamos lá. Para ser um enantiômero, pessoal, já vou explicar para vocês o que é o enantiômero, viu? O enantiômero é basicamente isso, ó. É quando uma molécula ela tem o seu espelho, tá? Imagina a mãozinha de vocês. A gente tem uma mãozinha direita e uma mãozinha esquerda, tá? Elas parecem, mas não é igual. Não é aquela música, né? Parecido, mas não é igual. Então, ó, tem mão direita e tem mão esquerda. Elas são enantiômeras, tá? Sempre se vocês esquecerem o que é um enantiômero, lembra da sua mão. Olha para sua mão. A mão vai estar sempre lá com você no vestibular. Te acompanha. Então tá aqui, ó. Enantiômeros, tá? São átomos que parecem, mas eles são espelhados. É como se eu tivesse... Se você colocar a mão de vocês direita no espelho, vai gerar uma mão esquerda. Se você colocar a mão esquerda no espelho, vai dar a mão direita. Entenderam? Então, isso que é a lógica do enantiômero. Essa que é a lógica do carbono quiral. Por isso que ele tem que ter 4 ligações diferentes. Ó, imagina que esse carbono, ele liga aqui com cloro, com bromo, com flúor, com hidrogênio. Também, ó, ele vai estar ligado a um ácido carboxílico, a uma hidroxila, a um metil, um hidrogênio. São diferentes. Tá? Aqui também, ó, tá vendo? Tem toda essa cadeia aqui, tem esse hidrogênio, tem esse metil, aqui também uma cadeiazinha. Então, esses são os carbonos quirais, são os enantiômeros, tá? Aqui, pessoal, o que acontece? Para cada carbono quiral que você tem nessa molécula, você vai ter, tem que lembrar do seguinte, você vai ter 2. Então, imagina o seguinte, eu tenho apenas um carbono quiral, então quer dizer que essa molécula ela vai ter 2 variantes de enantiômero. Eu vou ter o levógeno e o destrógeno, certo? Quando eu tenho, por exemplo, 2 carbonos que são quirais, eu vou ter 4 variações dessa molécula. Porque é sempre 2 elevado a N, entenderam? Então, por exemplo, eu tenho 2 elevado a 2 carbonos quirais, então vai ficar 4. Se eu tiver, por exemplo, 4 carbonos quirais, então seria 2 elevado a 4. Entendeu? Que ficaria 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então eu teria 16 enantiômeros dessa molécula. Então, às vezes ele pode perguntar, na molécula tal, existem quantos enantiômeros? Aí você tem que contar os carbonos quirais e fazer 2 elevado ao número de carbono quiral, entendeu? Aqui na questão ele não deu deu a forma assim. Perfeito. Então vamos caçar aqui, ó. Dá um zoom pra vocês verem. Caçando aqui, pessoal, olha só. Tem que ser 4 ligações, tem que ser diferente. Então, por exemplo, ó, aqui, ó. Conseguem perceber que aqui ele vai ter hidrogênio de um lado, hidrogênio do outro. Então, obviamente, pessoal, aqui não é quiral, tá? Não confundam isso, não vai ser quiral, não. Tá? Mesmo que as outras ligações sejam diferentes, não vai ser quiral. Então, esse carbono aqui não é quiral.
tá? Eita. Escada
Voltei, galerinha! Sentiram minha falta, né? Pode falar. Vamos lá. Deu bom aqui, galera. Pois é, teve uma queda aqui da energia, mas já voltou. Então vamos lá, galera. Onde é que a gente parou mesmo? Vou até voltar aqui no item B pra gente ver de novo, beleza? Então eu tava falando com vocês aqui, ó. Escreva a forma molecular da cloracetofenona, porque a estrutura da cloracetofenona não apresenta um par de enantiômeros. Então, pessoal, basicamente o que vocês têm que fazer? Primeira pergunta que ele fez aqui é escrever a forma molecular, e a segunda é dizer por que ela não apresenta esses enantiômeros, tá? Como eu estava falando para vocês, pessoal, um enantiômero vai ser aquele carbono quiral, certo? Ou seja, um carbono que faz 4 ligações com ligantes diferentes. O carbono quiral, todo ligante tem que ser saturados. Tem que ser. Por quê? Porque se tiver dupla, já não vai contabilizar, porque vai ser tipo com as 3 ligações, entendeu? Tem que ser 4 ligações simples, tá? Pode repetir, por exemplo, pessoal, ó, eu posso estar ligado a um carbono, por exemplo. Que nem aqui, tá vendo? Tô ligado a carbono, tô ligado a carbono. Só que o conjunto é diferente, ó. Aqui é um metil e aqui é uma molécula bem maior, tá vendo? Um ramo bem maior. A ideia é 4 ligações simples e toda a ramificação vai ser diferente, entende? Ó? Aqui é o mesmo esquema, tá vendo? Aqui eu tenho C dupla OH, que é o ácido carboxílico, metil, hidrogênio OH, tá vendo? Ó, na prática, os 4 radicais diferentes, entende? Agora, por exemplo, aqui, ó, esse carbono aqui mesmo, ó, pensa um pouco, ó, hidrogênio, metil, a cadeia inteira aqui, a cadeia inteira aqui, esse aqui também é quiral. Olha que interessante, tá? Então, se vocês forem para a questão aqui, ó, primeira coisa que ele quer, ó, escreva a fórmula molecular, né? A gente vai fazer ele rapidinho. Aí, só para a gente responder logo essa outra aqui, ó, por que a estrutura da molécula não apresenta um par de enantiômeros? Beleza? Porque ela não possui carbonos quirais, tá? Não tem carbono quiral. Simplesmente isso, pessoal. Tá? Por que ela não tem enantiômero? Porque ela não tem carbono quiral. Tá? Agora, vamos lá. A forma molecular também é super simples, né? Vocês lembram quantas ligações fazem o carbono, pessoal? Essa também é fácil. Quantas ligações fazem o carbono? 4. Certo? Então, por exemplo, se eu tenho essa molécula aqui, ó. Quantos hidrogênios eu tenho aqui para completar, por exemplo, aqui? Esse carbono que faz 2 ligações. Ó. Aqui é H2, ó. H2. Fechou tudo aqui, ó. Tá, então vamos montar a forma molecular da rapidinho. Esbarrei na talha aqui da mesa, gente. Eu fechei a próxima aqui. Pronto. Então, vou voltar aqui, ó. Imagina o seguinte, ó. Aqui, ó, eu tenho 2 ligações já feitas, certo? Então, para completar, eu vou ter que me ligar com hidrogênio também. Eu vou pegar a canetinha aqui. Olha só, aqui é H2, ó. H2, certo? Aqui embaixo já faz as 4 ligações, então não precisa. Aqui, por exemplo, também já tem 4 ligações, não precisa. Agora aqui tem 3. Ó. Então, aqui tem hidrogênio, certo? Aqui tem outro hidrogênio. Aqui tem outro hidrogênio. Vocês conseguem, pessoal, visualizar isso ou não? Outro hidrogênio. Tá certo? E vamos lá. Se a gente for contar isso aqui, né, pessoal, a gente vai ter aqui ó, um carbono, 2, e aqui tem 6, né? Ou seja, eu vou ter 6, 7, 8 carbonos, certo? Vocês contam comigo aí? 8 carbonos, concordam? Sim. Que mais? Ó, eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui. Então, a fórmula molecular, né? C8, H7, certo? A gente também vai ter aqui um cloro e um oxigênio, né? Um cloro e um oxigênio. Então, ClO, tá? Então, aqui vocês vão responder também, ó. C8, H7, ClO, tá? Escreva a fórmula molecular. Se você escrever aqui, ó, C8H7, ClO, um ponto. Por que a estrutura da cloracetofenona não apresenta um par de enantiômeros? Porque ela não tem carbono quiral, outro ponto. Entenderam, galera, isso aí?
Débora, Ju, galerinha, tranquilo, né? Show. Então vamos lá. Tentar ir para a próxima aqui. Será que dá tempo? Dá, né? Será que dá? Dá, não dá? Dá, né? Se não dá, a gente rouba um pouquinho da aula da professora Natália, né? Então vamos lá. A figura apresenta uma célula secretora de muco. A figura apresenta uma célula secretora de muco, que pode ser encontrada no epitélio intestinal, tá? Nesse caso aqui, pessoal, a gente vai ter aqui essa célula intestinal, tá? Uma célula com esse aspecto aqui, ó, ele tem as velocidades, beleza? Ele deu também aqui, ó, vesículas contendo muco, X, que a gente vai falar que aqui é, obviamente, mitocôndria, núcleo, retículo plasmático rugoso, ou seja, pessoal, isso aqui é uma célula modificada, tá? E essa célula modificada do intestino, né, do epitélio intestinal, a gente vai ter ali uma porção mais basal e uma porção mais apical. Lembra que a apical, pessoal, lembra de pico, né? Ou seja, ela vai estar mais próxima ali ao lobo do intestino. Na A, ele fala o seguinte, ó, suponha que uma célula como esta tenha recebido uma substância que causa inativação da organela X, certo? A velocidade de produção das vesículas sofreria aumento, redução ou permaneceria constante? Justifique suas respostas. Então, primeiramente, pessoal, o que vocês acham que pode ser essa estrutura X aqui nessa célula? O que vocês acham que pode ser? Hein? Boa. Por que vocês acham que é o Gold? Qual que é a manha pra gente saber se é Gold ou se não é? Aqui tá mais na cara de que é, né, pessoal? Mas enfim. Por quê? Qual que é o pulo do gato aqui? Vamos lá. O que o retículo endoplasmático rugoso faz, pessoal? Que ele marcou aqui de azul pra gente. Qual que é a função do retículo endoplasmático granuloso? Isso é fácil, vai. Principal função, pelo menos. Síntese proteica, né? Certo? Ó, primeiro aqui embaixo, ó, vai. Sobre o retículo endoplasmático granuloso ou rugoso. Qual que é a função dele? Síntese proteica, né? Beleza? Qual que é a função da mitocôndria, galera? Respiração celular. Exatamente, respiração celular. E aí, vamos lá. Aqui não está aqui no desenho, mas vou perguntar. Qual que é a função principal do retículo endoplasmático liso? Ou agranular? Lipídios. Produção de lipídios e que mais? Que a gente estava falando esses dias na aula de fígado. Desintoxicação. Exatamente, tá? Vocês lembram, pessoal, que o fígado, ele é um órgão muito apolar. Ou seja, ele vai agregar muitas vitaminas. Certo? Vocês lembram disso? Quais são as principais vitaminas que tem no fígado? E professor chato, né? Passou a aula inteira perguntando coisa, né? Quais são as principais vitaminas do fígado, pessoal? Fácil. Pelo menos 3. Repete de novo, por favor, não entendi. As principais vitaminas do fígado são quais? Do fígado. Pode falar pelo menos as 3 principais. Tem uma que a gente vive falando, que tem que pegar sol. É só vocês lembrarem das glicosaminoglicosas. É, D. Vitamina D, né? Vitamina D. É. Quais são as outras duas? Cadê o chat? Tem D12 também. A Débora lembrou. E e K. Tá? Todas as outras, pessoal, são o quê? Polares. Ou seja, dilui em líquidos. Ou seja, no sangue. Tá? E na água também. Vitamina C, por exemplo, a gente não dilui na água. Agora, vitamina A, D, E e K, tá? Vai estar muito concentrado ali no fígado. Principalmente vitamina D, pessoal. Que a conversão é justamente feita no fígado, tá? Por isso que a gente vive falando, pessoal, também que o fígado é uma... Vou mandar de novo a pergunta, Camilinha. Eu perguntei quais são as vitaminas mais frequentes no fígado. Por que eu estou perguntando isso? Porque eu tinha perguntado para vocês a respeito do retículo plasmático liso, não foi? Ah, não, isso aí foi para outra pergunta que a menina tinha feito e não apareceu para você. Ah, tá, não, beleza. Deixa eu ver aqui. Mas já respondeu, eu acho. Ah, já respondeu, né, beleza. Eu que subi ele sem querer, né? Tá, e aí vamos lá. O liso, então, o retículo plasmático liso, ele tem a produção de lipídios e também tem essa questão da desintoxicação. Ou seja, pessoal, a gente vai ter muito retículo plasmático liso aonde? No fígado, tá?
Não se esqueçam disso. E aí, vamos lá, para a gente matar. O X, para quem falou aí, tá certinho, viu? Isso aqui é um complexo de Golgi. Tá? E aí, qual que é a função principal ou as funções principais do complexo de Golgi? O que vocês lembram sobre isso? Produção de vesículas secretoras? Exatamente. Não só a produção dessas vesículas, né? Elas não só servem para transportar, mas elas também servem para armazenar. Tá? Então, o complexo de Golgi vai fazer essa produção de vesículas. Por quê? Imagina o seguinte, pessoal. A gente vai seguir uma cadeia de produção. Nossa célula segue uma cadeia de produção. Tá? Então, basicamente, a gente tem um comando que sai do núcleo, certo? Esse comando que sai do núcleo, ele vai mandar fabricar ali proteínas, lipídios, enfim. Essas substâncias elas vão ser armazenadas dentro de vesículas e transportadas para fora da célula. Tá? Então, vamos lá. O núcleo dá a ordem, os retículos fabricam e o complexo de Golgi armazena e distribui. Tá? Por isso, pessoal, vocês têm que lembrar exatamente disso. Células que são mucosas, esses epitélios, geralmente, eles têm essas vesículas, geralmente, célula que tem vesícula, geralmente é composta de mais complexo de Golgi que as demais. Assim como no fígado tem mais retículo plasmático liso, entende? No nosso músculo tem muito retículo plasmático granuloso pela produção proteica, entende? E vamos lá para a gente fechar aqui antes da aula da Nath. Suponha que uma célula como essa tenha recebido uma substância que causa uma inativação da ordenela X, que é o complexo de Golgi. A velocidade de produção de vesículas sofreria um aumento, redução ou permaneceria constante? O que vocês acham? Pô, gente, se o X é o complexo de Golgi e o Golgi vai sofrer um corte, obviamente a gente também vai ter uma diminuição, tá, dessas vesículas. Todo mundo concorda comigo, pessoal? Se eu vou diminuir a quantidade de complexo de Golgi, eu vou diminuir a formação de vesículas. Certo? Simples assim. Beleza? E para a gente fechar aqui, ó, explique como as mitocôndrias contribuem para a atividade do retículo plasmático granuloso. Tá? Então, como é que a mitocôndria ativa, pessoal, o retículo plasmático granuloso? O retículo plasmático granuloso ele é responsável pela fabricação de proteínas, tá? E como eu já perguntei para vocês, né, pessoal, a mitocôndria faz respiração celular, ou seja, ela fornece energia para a célula em forma de ATP, tá? Ou seja, como é que a mitocôndria contribui, pessoal? Como é que a mitocôndria contribui para a gente? Se eu colocar só fornece ATP, estaria certo? Fornece ATP para o retículo plasmático granuloso, sim. Ou fornece energia para a síntese proteica, fornece ATP, entendeu? Faz a respiração celular e fornece, consequentemente, energia para a célula. Pode sim. Tá bom? Entendi, obrigada. E aí, galerinha, mais alguma dúvida? Sim, tranquilo? Então, pessoal, não vou tomar muito tempo de vocês, tá? Vamos aparecer agora todo mundo em peso lá na aula da professora Nath, viu? Vai ser aula de química também, só que agora da Unir.